A paz do Senhor, professores e alunos da maior escola bíblica do mundo. Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas e Perguntas de Ouro para aulas da EBD CPAD. Lembrando que fazer pergunta aos seus alunos é a chave para uma aula mais interativa e dinâmica. Sendo assim, vamos para mais uma pergunta aqui do canal. Como alcançar o corpo perfeito, segundo as Escrituras? Será que é possível obter este grande benefício? Muitas pessoas buscam essa perfeição, seja por razões estéticas ou pela busca de uma vida mais saudável. Mas o que a Bíblia diz sobre o corpo perfeito? Como ela aborda esse assunto? Vamos para mais uma resposta explicativa aqui no canal. As Escrituras nos falam sobre o corpo glorificado, uma promessa de Deus para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Esse corpo glorificado não é algo que podemos conquistar por meio de dietas ou exercícios físicos, mas é um presente que será dado por Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, fala que o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E isso, caro professor, e isso, caro aluno, não é pouco. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Mas como era o corpo de Jesus após a ressurreição? Precisamos observar algumas características para entendermos como será o nosso corpo. O corpo de Jesus, depois de ressuscitar, ele apresentava características especiais. Uma delas era a sua baixa densidade molecular, usando aqui uma linguagem científica. Mas o que isso significa? Significa que ele podia atravessar obstáculos, ele podia passar pelas paredes. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz que os discípulos estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus, e de repente chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: Paz seja convosco. Esse corpo glorificado, ele terá capacidades que vão além da nossa compreensão atual. Vejam, ao falarmos sobre o corpo perfeito, nós devemos lembrar que a perfeição física que muitos buscam aqui na terra não se compara ao corpo glorificado que receberemos se permanecermos em Cristo. Esse é o verdadeiro corpo perfeito, um corpo revestido de glória prometido nas Escrituras. Uma outra característica interessante desse corpo glorioso podemos observar naquilo que aconteceu lá na aldeia de Emaús, quando Jesus acompanhava os dois discípulos, e ao chegar ali na casa deles, tomou o pão e ao partir, os olhos dos discípulos foram abertos e eles reconheceram o Mestre. E naquele momento Jesus simplesmente desapareceu. Isso está registrado em Lucas 24, versículo 30 e o 31. Ele não estava mais sujeito às limitações físicas deste mundo. Esse episódio nos dá uma ideia das incríveis capacidades do corpo ressuscitado de Jesus, que é o mesmo tipo de corpo glorificado que receberemos no futuro, conforme já lemos aqui em Filipenses. Isso não é difícil de entender. Veja o exemplo do evangelista Filipe. Após ele pregar e batizar o eunuco, o etíope, de repente Filipe desapareceu. Esse episódio está em Atos, capítulo 8, 39 e 40. Pelo poder de Deus, Filipe foi transportado de maneira sobrenatural e se encontrou num lugar chamado Azoto. Era um outro lugar completamente diferente. Esse é mais um exemplo poderoso de como o corpo glorificado, movido pela ação divina, ele será capaz de realizar coisas além da nossa compreensão,
São evidências claras de que o corpo transformado não estará mais limitado pelas leis físicas que nós conhecemos. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que o exercício físico tem pouco proveito. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Mas por que Paulo fez essa afirmação? E será que ele estava desprezando a importância do exercício corporal? Não, é evidente que não. Mas ele estava mostrando que o valor do exercício físico é temporário, é passageiro, tem um benefício numa duração de espaço curto, porque a morte inevitavelmente chegará e deixaremos este corpo terreno para podermos entrar na eternidade. Olha, gostaria de lembrar aqui de Adão. Adão, embora não tivesse o corpo glorificado, ele tinha um corpo saudável e permanecia vivo. Mas por que Adão permanecia vivo? Porque ele tinha acesso à árvore da vida. E ele se alimentando do fruto da árvore da vida, ele podia viver continuamente. Adão, ele não conhecia o envelhecimento e nem a morte. E só começou a acontecer quando Deus bloqueou o acesso à árvore da vida por causa do pecado. A partir deste momento, Adão começou a envelhecer e com o tempo a morte finalmente o alcançou, conforme Deus havia decretado. Meus queridos e amados professores e alunos, mesmo que Adão tenha vivido muitos anos, o seu corpo envelheceu e ele chegou até o dia da sua morte. Mas o corpo perfeito, o corpo glorificado que Jesus prometeu, ele é preparado para viver eternamente. Portanto, podemos ver que há muitos benefícios no corpo glorificado. Esse sim é o verdadeiro corpo perfeito que Jesus prometeu àqueles que o amam, que creem nele e que o aguardam na sua vinda. Que Deus nos abençoe para que possamos alcançar a glorificação do corpo conforme a vontade de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua classe. Amém.